O templo por fora você via pedras brutas, pedras cortadas de vários tamanhos, mas por dentro era revestido de ouro. O templo por dentro era revestido de ouro, tinha a arca da aliança, lá dentro, olha aí, 1 Samuel 16:7, Deus não vê como um homem vê, o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Você e eu somos como o templo. Quando olha para o lado de fora, a aparência é meio rústica, porque o templo, a construção de pedra era rústica, mas por dentro era ouro puro. Ali dentro do templo, era a coisa mais linda do mundo, por dentro, tudo revestido de ouro. Assim somos nós. Às vezes por fora as pessoas não dão muito valor, mas o que tem dentro é poderosamente grande e valioso, o que tem dentro de você, amém? E é por isso, irmãos, uma coisa que eu vou trazer para você agora, como casa de Deus, e eu quero que você grave isso, preste bem atenção nisso, que isso faz muito sentido na sua vida. O templo, ele tinha janelas pequenas, quando se olhava para o lado de fora, mas como as pedras são largas, não são como o tijolo de hoje, 12 centímetros, as pedras eram largas, bem largas, 1 metro de largura ou mais, né? A largura das paredes. Então as janelas do templo eram pequenas, mas ela tinha um ângulo que ia se abrindo, e lá dentro, na parte de dentro, a janela era mais larga, entendeu? Então é tipo um V, né? A janela do lado de fora era pequenininha, aí elas iam abrindo até chegar para o lado de dentro largo. Por que tinha esse ângulo, a janela? Por causa da entrada da luz. O templo é construído numa posição em que a luz do sol de manhã clareava lá dentro, e quando passava a tarde, do outro lado clareava. Então eles não construíam janela no lado que não tinha sol. Agora presta atenção, você como construção de Deus, amém? Que lado está construída a sua janela? Nos lados que tem luz ou nos lados que não tem iluminação nenhuma, onde o sol não passa, né? Porque tem gente que constrói a janela no lugar onde o sol não passa. Naquele tempo não tinha luz elétrica, precisava da luz do sol para clarear. Então, queridos, o que eu estou dizendo para você, né? Que é a mensagem para nós. A tua janela, a janela da tua alma, ela tem que estar direcionada para a luz do sol da justiça. A Bíblia diz que ele é o sol da justiça. Então você tem que estar, a sua vida tem que estar direcionada para Deus. Você é uma construção com janelas no lugar errado, você é escuro por dentro. Com janelas para outros lados, fica escuro por dentro. Por isso que a janela tem que estar em direção à luz, para que a luz entre na tua vida, para que a luz de Deus clareie tudo dentro de você, amém? Para o lado de fora é pequeno. Por que, pastor, é pequeno? Porque precisa entrar só uma luz, a luz do sol, a luz do sol da justiça na sua vida. E hoje, queridos, eu quero falar para você que às vezes algumas pessoas não têm vivido uma vida com Deus, e também não têm vivido uma vida do jeito que ela queria para Deus, porque a janela dela é muito larga, ou ela tem janela nos lados escuros. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas não têm padrão, elas não têm organização, se deixa se influenciar por outras escuridão, outras coisas, então a vida fica confusa. Eu quero falar para você, irmãos, uma coisa: Deus quer usar você para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus quer usar você como Ele usou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, como Ele usou Daniel. Deus quer usar você como Ele usou a Pedro, Tiago e João. Deus quer usar da mesma forma. Só que nós precisamos ter uma janela pequena para entrar apenas a luz do sol da justiça, e rejeitar outras coisas. Por exemplo, quando nós estamos assim na televisão, irmãos, na TV, na internet, entra muita coisa. E por exemplo, até mesmo o Facebook, né, que nós usamos agora para mensagem, ele é muito usado para ver a vida das pessoas, e as pessoas comentam sobre a vida das pessoas, e isso não traz a luz de Deus. Isso não é bom, porque isso aí se mistura, né, com outra coisa, e Deus não usa nós quando nós partimos para um lado que não se agrada a Deus. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque algumas pessoas estão esperando a revelação de Deus do céu, amém? Deus dá revelação, mas Deus dá mais inspiração, amém? Quem entendeu essa, escreve aí: Deus dá revelação, mas Deus dá mais inspiração. Grava essa aí:
Presta atenção nisso, que isso é importante. Poucas vezes Deus trouxe revelação para Paulo, mas Deus deu mais inspiração. Você acha que todo o livro de Paulo, toda a Bíblia, as cartas de Paulo foi revelação? Não. Então preste atenção que Deus, Ele não vai ficar descendo todo dia. Ele quer pessoas com a janela voltada para Ele, para que a luz entre. Por que você acha que existe apenas 66 livros da Bíblia? Porque 66 livros são inspiração. São pessoas que eram direcionadas para Deus, eles não escreveram. Imagina que se Pedro pega esse livro aqui, ele escreve tudo bonitinho para Deus, mas depois ele coloca uma porcaria no meio do livro, ele estraga toda a inspiração, ele azeda o livro, né? Então por isso que eu estou dizendo para você, selecione o que é bom para a tua vida, selecione o que vem de Deus, selecione o que tem a ver com as coisas de Deus, para Deus usar você. Porque se nós estiver muito misturado, aí a inspiração de Deus vem misturada, e aí uma hora é inspiração, outra hora é coisa sua. Então fique atento, o que é de Deus mesmo? O que vem de Deus mesmo? Isso está vindo de Deus? Presta atenção no versículo aqui, Provérbios capítulo 20, verso 19 diz: o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Aqui está falando, queridos, de uma intenção. Pessoas que falam demais, pessoas que soltam palavras ao vento. Esse tipo de pessoa você tem que ficar esperta, porque de uma certa forma ele acaba ajudando uma hora e estragando outra hora. Ele está trazendo uma bênção e depois uma maldição. Por exemplo, se você fosse um dos escritores do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, presta atenção. Vamos supor, os livros dos Salmos. A maioria dos Salmos, gente, não teve revelação, teve inspiração. Entenda isso. Revelação, inspiração. Então foi uma inspiração divina. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando ele escreve o Salmo 23, ele está vivendo uma inspiração do relacionamento que ele tem com Deus. Ele está dizendo, ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente. Ele está vivendo um relacionamento com Deus, ele está vivendo uma coisa gostosa com Deus, né? Ele está vivendo uma coisa maravilhosa. É isso que Deus está querendo. Deus não vai mandar anjo pregar, irmãos. Deus não vai mandar anjos pregar. Na verdade, poucas vezes os anjos trouxeram mensagem. Deus quer usar pessoas. Deus vai usar pessoas. Os livros da Bíblia inteira, irmãos, são pessoas que escreveram. Jesus não escreveu nenhum livro. Deus não escreveu nenhum livro. Preste atenção nisso. Foram pessoas que escreveram, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E nesse tempo, nessa era, nesse tempo, Deus está precisando de pessoas que sejam o templo dele, que seja a janela dele, para que o sol dele entre e clareie perfeitamente. E Deus quer que nós fechamos a janela que se dá para o lado que não tem sol. Fecha a janela aí, irmãos, que está prejudicando você, às vezes num filme. Fecha esse filme, músicas, fecha essa janela, porque ela está prejudicando a inspiração de Deus. A inspiração de Deus não está sendo completa, porque está muito misturada, está tudo bagunçada. É isso que eu estou dizendo. Se Pedro tivesse feito um livro inteiro de inspiração e colocasse uma coisa que não fosse ligada à inspiração divina, o livro bonito de Pedro tinha sido rejeitado por causa de uma frase. Então eu quero que você seja inspiração de Deus nesse tempo. Por quê, irmãos? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Mas ele disse, você também é a luz do mundo. Olha para você ver, quando ele chegou, ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele foi embora, ele disse, vocês são a luz do mundo. Quando ele chegou, ele falou assim, eu vim para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar liberdade e o ano aceitável do Senhor, ou pregar o evangelho. Mas quando ele foi embora, ele falou assim, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Ele não vai voltar para pregar. Você e eu somos os mensageiros de Deus, os mensageiros da verdade, os mensageiros da palavra. E ele está precisando levantar pessoas assim. Ele está precisando de pessoas que se entregam por completo, né?
Porque Ele não vai voltar para fazer cura. Ele não falou para nós. Ele disse assim: vocês vão curar os enfermos, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então você determina a cura para as pessoas. Você não fica pedindo para Deus: Deus, cura fulano, Deus, cura ciclano. Não, você diz: Senhor, em teu nome que essa pessoa seja curada, em teu nome que essa pessoa seja liberta. É assim a oração. Não é Ele, é você que vai fazer a cura em nome dEle. Amém? Então, queridos, eu quero que você comece a aplicar na tua vida. Deus está ansioso para pessoas que escrevam a história nos dias de hoje. A história que Moisés escreveu, que Abraão escreveu, que Isaac, a história que Pedro, que Lucas, que Tiago escreveu, Deus quer que nós escrevemos nesse tempo. Deus quer uma nova história para a igreja. E essa pandemia, esse período terrível, é o momento de se levantar, irmão, pessoas determinadas a ser pessoas de Deus, pessoas que fecham a janela para o pecado. Você pode perceber que Pedro começa escrevendo assim, deixando pois toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda maledicência. Deseje como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a pura luz espiritual não misturada, a fim de que por eles cresçam para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Amém? Deus abençoe tua vida. Eu quero que você seja uma casa espiritual. Deus construiu o templo rústico por fora, mas por dentro é ouro puro. Deus quer que você tenha janelas pequenas, mas que tenha ângulo para que a luz entre perfeitamente. Deus quer que você seja iluminado. Deus quer que as pessoas olhem e recebam refúgio na tua vida. A Bíblia diz que neste mundo você é chamado geração eleita. Você é geração eleita. Profetiza na tua casa: eu sou geração eleita, eu sou a geração eleita. O meu tempo, a minha vida na igreja hoje, eu estou numa igreja hoje, eu fui chamado lá do meio da tranqueira, pedra bruta, para ser geração eleita. Eu sou a geração eleita, eu sou sacerdócio real. Antigamente tinha um sacerdócio que fazia o sacrifício. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa. Santa é nação separada, eu sou diferente. Eu vivo no Brasil, mas eu sou nação de Deus. Eu sou o povo adquirido, comprado para fazer alguma coisa. Versículo 9: anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua luz. Amém?